Eu não vou ser hipócrita e dar palco a ideias com as quais eu não me revejo e que algumas delas me fazem alguma confusão. É simples como isto. A imigração é um flagelo em toda a Europa. Em Portugal já começamos a sentir isso, mas há países da Europa muito mais complicados, como França, Bélgica, como a Suécia, Inglaterra. A Bélgica. Sim, a Bélgica já chama o Belgistão. Eu, desde a fraudemia, que eu já corri a Europa toda, em reportagens a mostrar aquilo que as televisões escondem, e notei mesmo que está a haver uma substituição populacional. Mas já lá falaremos disso. Agora, falando aqui da questão de Portugal. Vieram aqueles descendentes todos, aquela malta toda da África, e os descendentes estão agora aí à vista aos resultados. Se fores a uma esquadra, o livro dos criminosos têm todos quase a mesma cor. Isso aí não há aqui racismo. Eu tenho muitos amigos pretos, eu dou-me muito bem com muita gente. Agora, quem é que gosta de ir à Cova da Moura? Quem é que gosta de ir à Amadora? Quem é que gosta de ir ao Cacém? Quem é que vai a esses sítios à margem sul sozinho à noite? Não vai. Porquê? Porque eles vieram trazer violência, vieram trazer crime, vieram trazer confusão que não havia. Pessoas que cresceram no Cacém antes da década de 80, que viam uma terra normalíssima, o seu bairro tradicionalmente português, agora vêem-se rodeados, parece que estão em África. E agora estamos a ter o fenómeno da questão do Bangladesh, da Índia, como temos na Mouraria, que as pessoas queixam-se. Não posso concordar com isso. Uma coisa é a imigração que veio das ex-colónias que está completamente integrada, outra coisa é a imigração de uma cultura completamente dispara. Sim, claro, mas estamos a falar de tempos diferentes. Eu estava a falar do tempo do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril foi a questão da África. Agora estamos a ter a questão do Bangladesh, da Índia, de muçulmanos, etc. Principalmente nos países de França, etc. E o que é que está a acontecer? Na Mouraria as pessoas queixam-se que não estão em casa. E eu tenho vídeos que já mostrei no meu canal em que está completamente descaracterizadas as lojas, as típicas lojas portuguesas já não existem lá, é só Bangladesh. Eu tive um convidado que me falou que essa malta corta cabelos por 5 euros. Qual é o cabeleireiro português que nesses bairros vai ter o seu negócio? Não vai conseguir combater com isso. E para não dizer que descaracteriza a sociedade, descaracteriza a identidade. Lisboa moraria com tanta gente proveniente dessa cultura tão diferente. Chamava-se Mouraria, não é? Não foi era isso que sim, mas foi Mouraria. Que agora é mesmo Mouraria. Mas já foi isso, mas sempre teve esse traço de alguma diversidade, mas imagina, transnacionalidade. Imagina o que é, tu sais da tua porta, olhas à volta e te vês gajos virados para a Meca, a fazer o Akbar, Alá, não sei o quê. Por amor de Deus, mas estamos em Portugal, tinha que haver equilíbrio. E depois é a malta que vem, muitos deles, como disse aqui o Bruno, em tráfico de... Que não tem mal nenhum eles fazerem as rezas da religião deles. E há gente ótima. Liberdade religiosa, não é? E há gente ótima. Cada um tem as suas crenças. Exatamente. Agora, onde tu queres atacar e o que tu queres dizer, quando já há ruas, no fundo, que as ruas são controladas por pessoas, neste caso muçulmanas, não é? Exatamente. E que certas pessoas já têm medo de poder entrar em certas ruas. No fundo é isso, certo? Sim. E que no futuro soframos com essa gente aquilo que eu sofri. Por exemplo, eu cresci aqui em Linda a Velha, onde eu era assaltado todas as semanas pelos chamávamos os blacks, pronto, porque eram os blacks ali do bairro dos húngaros e de Algés. Isso é uma questão cultural, não é uma questão de imigração. Pronto, mas a questão é que eram eles que arranjavam os problemas. Mas foram eles. Ou seja, qual é a tua solução? Que Portugal deixe de ter, passe a ter só pessoas brancas? Não. Aliás, muitos dos meus amigos são pretos. É que a história de Portugal sempre viveu também de uma dimensão multirracial. A questão é a criação de guetos. Quando eles se juntam todos, aí é que estão os problemas. Mas aí não interessa se é black ou não. Criar guetos. Eu tenho muitos dos meus amigos são blacks e são ótimas pessoas. O problema é quando estão todos juntos. O Sérgio é fantástico para levar haters. Não, eu tenho haters de todo o género. Deixa-me dizer-te uma coisa. Apesar de nós até estarmos conectados muito com a mesma aula, deixa-me dizer uma coisa. A maior declaração racista que se pode fazer é tenho amigos pretos. Pois é. Sim, pois, exatamente. Já foi. A pior declaração racista. Deixa-me só corrigir também uma coisa, porque eu acho que a justiça seja feita. No início dos anos 80, todo o processo migratório, de fluxos migratórios que trouxe muitos muçulmanos de Moçambique, nunca criaram problemas, estão completamente integrados na sociedade, foram eles que desenvolveram muito o comércio na zona de Lisboa e não era esse o problema. O problema não tem a ver muito com a questão da origem, porque é um choque cultural, não tem tanto a ver com esta questão do ser muçulmano ou não. Obviamente que poderá existir um radicalismo no Islão, como existe um radicalismo a nível cristão em determinados países, com o qual nós não concordamos. Mas não concordas, Bruno, que tem a ver com a quantidade? Ou seja, porque se trazes poucos, eles conseguem se integrar. São muitos, eles só se rodeiam deles próprios e logicamente não saem da bolha. Tu gostas de ir à Cova da Moura? Gostavas de viver na Cova da Moura? A questão, mas isso não tem a ver com o processo migratório. As pessoas que estão na Cova da Moura, 99% delas nasceram em Portugal, são portugueses. Sim, mas os primeiros não, os seus avós e... São portugueses. Eram portugueses também. Estavam na altura nas províncias ultramarinas que pertenciam a Portugal e por isso eram portugueses. Nós não podemos só puxar, como tu disseste bem no início da tua intervenção, puxar apenas o nacionalismo quando o Eusébio jogava a bola e dizíamos que o Eusébio, apesar de ser moçambicano, era português. Portanto, não podemos só achar que o Mário Coluna
era português porque nos dava jeito, porque jogava bem à bola. A questão do Islão para mim é complicada. Porquê? Porque eu pesquiso muito e faço programas, já fiz programas até no meu canal sobre isso, e aquilo que eu vejo é, por exemplo, em França os islâmicos são quase 10%. Na Suécia são mais de 10% já. Na Bélgica já chamam, como eu já disse, o Belgistão. E nós vimos recentemente em França um caos social em dezenas de cidades só porque a polícia alvejou um muçulmano de 17 anos que estava a guiar sem carta e que não parou e deram-lhe um tiro e queimaram carros, queimaram casas, vandalizaram, partiram tudo e França ficou em estado de guerra. Nós temos na Suécia já o exército nas ruas, e a Suécia é um país apolíneo, era considerado o exemplo para a Europa. Era. E neste momento temos o exército na rua a conter a violência muçulmana de raízes muçulmanas, a querem repatriar e mandarem deportarem imigrantes muçulmanos que estão a causar um caos horroroso. Temos países que, no caso de Portugal, ainda não se nota muito essa violência deles, mas nesses países nota-se, por exemplo, no ano novo. Quantos muçulmanos vieram de Moçambique nos anos 80? Pronto, por isso, ok, mas muitos deles nunca estão na Cova da Moura a arranjar problemas e a roubar casas. Não é verdade, não é verdade. Odivelas é uma cidade desenvolvida pela comunidade muçulmana. E nunca houve esses problemas. É um problema cultural, não tem a ver com o facto de ser muçulmano. Quem é que nos anda a roubar? Mas aqueles livrinhos nesses quadros. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas são imaginação. Mas o que é que não é verdade? Não percebi. Não, eu não acho que seja verdade que os muçulmanos em Portugal sejam um problema. Não, isso que eu ia dizer. Em Portugal ainda não é. Mas há muitos muçulmanos. Não há. A Suécia, quando estamos por exemplo, a falar do Islão radical, aí é um mas assunto na Europa já é. completamente Na Europa já é. A Suécia é um caso mais gritante. Isto pode parecer mal o que eu vou dizer, mas quando a probabilidade de entrar um terrorista, não é? Quando estão a entrar nesta escala, pode acontecer, não é? É grande. E se acontecer, Tiago, mas lá está, também não podemos fechar as portas e dizer, não, muçulmanos não. Claro não faz não. sentido E há pessoas também, muçulmanas boas. Aqui a questão e também há portugueses sem ser. O único caso, e há portugueses de merda. O único caso mediático que nós tivemos de terrorismo, que felizmente foi paralisado, foi de um estudante português na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Normalmente tinha 2 fósforos e uma bilha de gás em casa e era terrorismo. É uma coisa desgraçada, era apenas maluco. Mataram dois mulheres numa mesquita também. Bem, mas queremos estar aqui a fazer balanço do quê, não é? Não, mas a questão é assim, na Europa isso está a ser um problema grave. No ano novo em França queimam milhares de carros só porque sim, está a ser uma questão complicada e está a haver muita violência e terrorismo. Vimos agora na Irlanda. Ou seja, o teu receio, então é que isto Portugal chegue ao patamar em que está a França, que já não estou a conseguir controlar, não é? E depois não é isso, é porque é assim. E não nos podemos esquecer, e já disse isto noutros programas meus, que ok, há esse choque cultural, mas não nos podemos esquecer que a nível de taxa de natalidade eles dão-nos 8-0. Exatamente. Nós temos uma média de um filho, eles têm de 8. É isso que eu ia dizer, e há vídeos deles. Eu tenho um vídeo de um deles a dizer, vocês não estão a perceber o que é que está a acontecer. Vocês têm 2 filhos, nós temos 7, nós vamos dominar a Europa. E os gajos dizem isto à boca cheia. Isso é, isso é aquela ideia da teoria da substituição. Sim, há o plano Kalergi e não sei o quê, mas depois há muitas outras questões. Que é assim, o Islão é uma religião, para mim não é uma religião de paz. Eu sinto que eles são uma religião de conquista, porque eles olham para nós e chamam-nos os infiéis. Eu tenho a certeza que isto é a minha opinião, 90% dos muçulmanos que nos acham a nós infiéis, se pudesse carregar um botão e matar-nos, matava-nos. Nós somos os infiéis para eles. Não concordo. Isso é a minha opinião, é o que eu acho, é a minha convicção. Eu acho que 90% dos muçulmanos pudessem acabar com os infiéis à face da terra. Mas é uma coisa que tu pensas, não tens nenhuma. É a minha opinião pessoal. É gente. Estás a atribuir uma culpa coletiva que entra num registro complexo. Aí tens a situação, por exemplo, falando nos países árabes, eles lá não nos deixam nós extravasar a nossa cultura, não nos deixam nem a religião. Não se pode ter uma cruz na Arábia Saudita, por exemplo. Pronto, e nós cá permitimos isso tudo. Portanto, logo aí já. Mas achas isso bem? Não poderes ir a um país árabe e não poderes ter um crucifixo? Acho mal e acho que devíamos fazer igual aqui, que é para eles depois mudarem. Achas que era essa a solução? Acho que devíamos fazer aqui igual a eles. O que eles fazem mal para eles deixarem de fazer no país deles o que nos fazem, sentirem na pele. Vai ser maravilhosa, de certeza. Sentirem na pele. Nisso aí vai funcionar, de certeza absoluta. Assim. Porque o que estamos a fazer é que não está a funcionar de certeza. Isso aí posso-te garantir. Ainda assim, eu prefiro que eles possam ter alguma liberdade religiosa no contexto do meu país, desde que isso não choque com os nossos padrões. Este é o problema que tem acontecido ao longo dos últimos anos. É nós reportarmos e espelharmos o problema a jusante e não percebermos a montante que o que está mal são as políticas de imigração e a falta de controle. E quando está tudo já na panela de pressão, achamos que podemos resolver matando metade e escutando a outra metade, ou seja, que vai dar ao mesmo. A questão tem que ser a montante e temos que perceber que, na realidade, nós não podemos continuar com as portas abertas precisamente para que não cheguemos a este discurso
que acaba por conotar e atribuir responsabilidades coletivas e que passamos do princípio que achamos que porque é muçulmano está e que certamente vai carregar no botão para nos matar. Eu não concordo de maneira nenhuma, nunca vou concordar que toda a gente que segue o Islão tem um botão e que vai rebentar. Não concordo. Não concordo. Nem 90%, nem 80%, nem 70%. Não concordo com isso. Acho que o problema não está na religião, acho que o problema está na cultura. Que perigos é que estes imigrantes ilegais nos trazem, neste caso? Deixa-me falar antes deles, que é para porque eu já sei okay. que... Não, agora foi mais contigo. E vem mais 600 mil, porque esta história do CEF ser abolido, não sei o quê, vem mais 600 mil no próximo ano. 600 mil que estão cá. E 600 mil são 6% de Portugal. Portanto, já temos quase para isso, não sei os números certos, 10% de estrangeiros, não sei, já vem mais 6%. Isto mexe com a habitação, as rendas, por isso é que é um caos nas rendas, mexe com os empregos, mexe com o caos social, porque se eles não conseguirem arranjar emprego, se não se conseguirem adaptar, vão montar barracas na rua, vão para a delinquência, vão para a violência, etc. Portanto, vem mais 6% de estrangeiros. Portanto, só para percebermos aqui a situação. Eu não vou ser hipócrita e dar palco a ideias com as quais eu não me revejo e que algumas delas me fazem alguma confusão. É simples como isto.